Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Atravessando o Meu Jaboque. Esse texto foi escrito pelo pastor Cláudio Souza, está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu vou ler com os irmãos o texto. Eu não escrevi esse texto, mas eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos começar com uma oração? Senhor amado, tem misericórdia de nós, permita que nós possamos entender tudo o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, nos transforme em cada um dos nossos passos. Obrigada por tudo, Paizinho. Perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos ler o texto. Fica em Gênesis 32, versículos 22 a 32. Então, antes da nossa reflexão, nós vamos ler esse texto bíblico, ok? Então, o texto diz assim, olha. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não o podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solta-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó e então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó já estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. E até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Amém? Bom, irmãos, eu acho tão maravilhoso a Bíblia, né, irmãos? Porque você vê, tem história para todos os gostos, aprendizagem em todas as histórias. Na Bíblia a gente encontra histórias com finais felizes, com suspense, com finais trágicos, enfim, é só a gente ler a palavra com atenção e o Senhor vai ministrando no nosso coração de acordo com aquilo que Ele quer nos mostrar. Bom, então hoje o nosso assunto principal é Jaboque, né? Então Jaboque, eu gostaria de dizer, né? Eu imagino que a maioria dos irmãos saibam, mas como eu sei também que existem alguns irmãos que não têm esse conhecimento, eu gostaria de explicar. Então, o Jaboque é um rio. Ele desce lá do lado, acho que direito do Gileade, e ele é um afluente do Rio Jordão. Ele tem mais ou menos 130 quilômetros de comprimento. Existe um lugar que chama-se Val do Jaboque, que é um lugar raso, onde é possível atravessar sem maior dificuldade. Então, certamente foi ali que Jacó atravessou com a sua família, seus servos, seus animais. Então, a Bíblia diz que Jacó atravessou o Val de Jaboque para reencontrar o seu irmão Esaú. Então, assim, há cerca de uns 20 anos, Jacó tinha pisado na bola com o irmão, né? Ele fez uma coisa super grave. Para aqueles que não conhecem, vou só relembrar. Para aqueles que conhecem e para os que não conhecem, vou contar. Ele queria a bênção de ser o primeiro filho, que era uma bênção especial, e ele
comunado com a sua mãe, enganou Esaú e acabou recebendo a bênção que não lhe pertencia por direito. E aí, Esaú ficou tão bravo, que ele ficou jurado de morte. Ele teve que sair da sua casa, teve que sair de Canaã e acabou indo para a casa de Labão, que era uma pessoa lá da família, e acabou se apaixonando por Raquel, a mulher dos sonhos dele. E dali em diante começou o tormento de Jacó, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora do casamento entregaram a ele Lia. O seu sogro o enganou. Depois trabalhou mais 7 anos e aí sim pôde levar a Raquel como sua esposa. Enfim, ele tinha problema da divisão das ovelhas, porque o sogro dele procurava roubar, né? Dividir mal, né? As malhadas, as lisas. O sogro mudou o salário dele 10 vezes. Então, assim, Jacó só se dava mal. Mas por quê? Porque ele pagou o alto pela seara dele. Ele plantou uma coisa e acabou colhendo coisas que não foram boas para a vida dele, né? As mulheres tinham conflitos uma com as outras, o irmão com a sua mãe pela divisão de animais, enfim, era bem difícil. Então Jacó, ele passou muitos anos, quase 20, na sofrência, até que o Senhor teve misericórdia e falou: agora chega, pode voltar para Canaã. E foi aí que nós vamos encontrar, então, neste momento, o nosso personagem Jacó, com as suas 2 esposas, com as suas concubinas, com seus animais, atravessando, então, Jaboque, né? Que é o local onde ele encontrou e lutou com Deus. Então, assim, ele teve que passar por muitas coisas até chegar neste lugar, né? Coisas que seriam desnecessárias se ele fosse uma pessoa honesta, digamos assim, né? Então, como ele era enganador, ele acabou sofrendo as consequências e sendo enganado também. Então, eu imagino que como ele estava com medo da ira do irmão, né, na tentativa de proteger os filhos e tal, então ele deixou passar, então dividiu a família em 2 grupos, então passou um grupo, passou outro, enfim, ele passou tudo que ele tinha primeiro e depois ele ficou sozinho. E aí, quando ele ficou sozinho, é que ele vai e se encontra com Deus. Então, assim, ele tinha a seu serviço muitos empregados, muitos servos, muitas pessoas que poderiam lutar a luta dele contra Esaú. Mas ele já não era mais aquele cara lá da juventude que queria resolver as coisas do seu jeito, com as próprias mãos. Agora, eu creio que as circunstâncias fizeram com que ele confiasse no Senhor, ensinaram que ele depositasse toda a sua vida e as suas coisas, depositasse na providência divina. Então, eu creio que aí, neste momento, quando ele está em Jaboque, é que ele teve discernimento, que a vida dele dali para frente seria diferente. Então, quando ele mandou todo mundo passar Jaboque e ele ficou lá sozinho, eu imagino que ele ficou lá para orar. E foi aí que ele lutou com Deus e venceu. Essa passagem sempre me causa certa curiosidade, né? Como é que alguém pode vencer Deus? Mas eu imagino que seja como nós, quando deixamos os nossos filhos vencerem, né? Algum joguinho e a gente quer ensinar alguma coisa, ou enfim, a gente deixa, né, o filho vencer. Então eu imagino que o Senhor deve ter feito isso por Jacó. Então, nessa luta, né, que ele teve a vida transformada e teve um novo nome. Então, eu acredito que neste momento é que realmente Jacó começou a viver. Bom,
eu acho importante dizer que, a despeito de toda a dificuldade, Jacó não desistiu da luta. Ele passou a noite toda lutando. Ele pode ter ficado cansado. O Senhor tocou na coxa dele, devia doer pra caramba, devia estar horrível, mas ele continuou firme ali. Então, a gente não pode temer a intensidade da luta e as dificuldades. Nós temos que ser como Jacó, ir até o fim. Bom, e aí vou retornar ao nosso manancial e digo aqui que o versículo-chave então é o 22, que diz que naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Então, em toda parte da nossa jornada, não é no meio da multidão, do vucu-vucu, que a gente tem as maiores experiências com Deus. Pelo contrário, é na solidão do nosso Jaboque, que nem Jacó, que a gente tem o verdadeiro encontro com Deus. Então, Jacó naquela noite encontrou com Deus porque ele estava sozinho e não tinha ninguém com ele. Então, ele teve que renunciar a tudo, todo mundo passou e ele foi ficando para trás. Para quê? Para que ele pudesse ter um tempo especial na presença de Deus. Então, o texto afirma que foi no momento de imensa luta que ele se encontrou com Deus. Então, não há como se relacionar profundamente com Deus sem a gente lutar. Se não tiver luta, dificilmente nós vamos nos relacionar com Deus. Porque a gente tem que lutar contra a carne, contra as paixões, contra o pecado, contra tudo que se opõe à vontade de Deus. E vamos combinar que é muita luta, né, irmãos? É muita luta. Então, em dado momento, Deus pergunta o nome do seu oponente. Pergunta para Jacó qual é o nome dele. E aí Jacó diz, né, que ele se chama Jacó e que, né, é como se até aquele momento ele fosse usurpador, insubordinado, rebelde, crítico, cínico, desleal, hipócrita, carnal, mentiroso, enganador, porque esse era o seu nome. Mas naquele encontro, Deus foi tão misericordioso que mudou o nome de Jacó. Agora o nome dele seria Israel. E ele seria o pai de uma grande nação, conforme o Senhor havia prometido. Então, o Senhor não só mudou naquele momento o nome de Jacó, mas mudou o seu caráter, mudou a sua vida. Então, a gente tem a mania de murmurar, né? Reclama de tudo. Do salário, do emprego, do governo, da igreja. Reclama de tudo, é uma murmuração geral. Porque a gente quer que o outro mude, quer que o outro se torne melhor. Mas poucos de nós buscamos realmente a Deus, pedindo orientação para que a gente possa se mudar. Sabe, cada um fazer uma reflexão e dizer, eu preciso mudar. Não tá bom. Não é o outro que tem que mudar, sou eu. Então, só em Deus a gente vai encontrar essa mudança que a nossa vida precisa. E onde é que nós vamos encontrar isso? No nosso Jaboque. Então, eu gostaria de reconfirmar com os irmãos que Jacó, ele lutou com Deus e se rendeu totalmente a ele. Então, o nosso Jaboque é o lugar onde nós os cristãos lutamos as nossas batalhas pessoais. Então, lá não existe conselheiro, ajudante, o irmão, o pastor. Não. Lá é você e Deus, no seu Jaboque. Não tem ninguém por você. Então, lá você vai receber um novo caráter, um novo nome. Lá você vai ser transformado. Então, assim, nós temos que descobrir o local secreto onde a gente pode colocar aos pés do Senhor tudo o que nós guardamos de especial para nós enquanto pecado. Nós temos aqueles pecados especiais, né, que a gente não quer mexer. Então, lá no Jaboque é o momento quando Deus te confronta, que você tá ali só você e Deus, é aquela crise de vida ou morte. Mas aquele momento é aquele momento que você se entrega totalmente ao Senhor e fala, ok, não estamos falando de religião, nós estamos falando do encontro com Deus. Então, a gente ouve falar muito da travessia do Mar Vermelho,
né, que representa a salvação, a travessia do Jordão, que representa a nossa vida cristã, que é testemunhar, ler a palavra, ter conexão com Deus, receber o Espírito Santo. Mas a gente fala pouco do nosso Jaboque, que é uma terceira passagem, porque lá no Jaboque era uma passagem. Então, esta passagem para nós é o verdadeiro lugar de descanso, o verdadeiro lugar de confronto, onde Jacó diz: aqui é Peniel, eu vi Deus face a face. Então, nós temos que buscar o nosso Peniel. Então, não tem como existir vitória para nós se nós não tivermos esse encontro com o Senhor. Porque Jesus Cristo quer nos transformar. Ele quer nos dar um novo coração limpo, mãos limpas. Mas isso só vai ser possível se nós formos para o Jaboque, deixarmos passar tudo e aceitarmos essa luta contra as coisas que nos afastam de Deus. Então, assim, foi possível para Jacó, é possível para nós também. Então, Deus pode aleijar os nossos esforços humanos, pode fazer com que a gente manque pela vida humilhado e aleijado, mas essa entrega vai fazer com que a gente caminhe para a vitória, totalmente dependente de Deus, e seremos vitoriosos. Então, a minha pergunta é: você tem sido como Jacó, que não desistiu em nenhum momento da luta? O que é que tem te impedido de ser abençoado, de ser vitorioso? O que tem conseguido tirar você dessa luta, desse confronto em Jaboque? Nada pode nos tirar dessa rota. Então, não deixe nada tirar essa perseverança no trabalho de Deus, na sua conexão com Deus. Então, meus irmãos, eu termino aqui dizendo a última frase do Manancial. Não podemos esperar que as pessoas mudem a nossa vida. Precisamos escolher mudar. E é em Jaboque que nós sofreremos essa mudança. Me despeço aqui com meu abraço fraterno, meu abraço de ursa. E lógico, com a palavra de ordem que é saudades.